Muito bom dia, obrigado pela vossa presença aqui. Nesta conferência de imprensa estamos aqui eu e o José Feliciano Costa e o Francisco Gonçalves, secretários-gerais da FENPROF. Temos também aqui alguns dirigentes do Secretariado Nacional da FENPROF, temos a Presidente do Conselho Nacional, a Anabela Sotaia, temos o coordenador do Sindicato dos Professores do Norte, o Zé Manuel Costa, e também o João Louceiro e a Marta Cruz, que são membros do Secretariado Nacional da FENPROF. A FENPROF decidiu convocar esta conferência de imprensa essencialmente para tratar três assuntos. A manifestação nacional de professores e educadores, que se vai realizar aqui em Lisboa no próximo sábado, para apresentar os resultados de um inquérito que nós promovemos durante a Semana de Reflexão e Luta, onde realizamos centenas de contactos, reuniões, passagens pelas escolas, plenários de professores e, essencialmente, e é por aí até que vamos começar, com a carta que o Ministro da Educação enviou aos professores. Todos os professores receberam, todos nós recebemos essa carta na noite de segunda-feira e que merece da nossa parte um conjunto de considerações. É uma carta que surge a dias da manifestação nacional de professores e educadores e a pergunta que nós deixamos é se não estará o Ministro mais uma vez a procurar que os professores não se mobilizem para a luta. Não será o facto de existir a manifestação que leva ao envio desta carta. Nós sabemos aquela que parece ser a grande preocupação do Ministro com manifestações. Não nos esquecemos o que ele referiu na Figueira da Foz há uns meses, dizendo que os professores perdiam a aura quando se manifestavam, mas de facto é muito estranho esta carta surgir nesta altura. E os argumentos que são apresentados nessa carta pecam por rigor e até, se quisermos mesmo, por seriedade política. O Ministro diz que, portanto, tem um compromisso com cada professor no sentido de valorizar a profissão, mas desde logo instala-se aí a dúvida. Desde logo porque, ainda recentemente, num despacho publicado e também num conjunto de PowerPoints que nos foram apresentados em várias reuniões, o Ministro falava na necessidade de rever a despesa com o pessoal docente, vinha até com a comparação, comparando a escola pública a uma mercearia, a uma grande mercearia do país, dizendo que, portanto, empregava mais trabalhadores que o Pingo Doce e manifestava também, deixou uma frase de que cerca de 10.000 professores são do Norte e não estão disponíveis para vir para o Sul. Ou seja, não se percebe aqui, há uma contradição clara entre a alegada valorização da profissão e a preocupação com os custos que tem um sistema educativo, a escola pública, que do início de setembro ao final de julho, do nascer ao pôr do sol, portanto, passam por lá 1,2 ou 1,3 portanto, milhões, 1,3 milhões de alunos. Depois, nessa mesma carta, curiosamente também refere a expressão concursos de professores, que, por exemplo, nos diplomas, nos articulados, nas propostas de artigos que tem colocado o Ministério da Educação neste processo de revisão do concurso, são tratados como procedimentos concursais. Não deixa de ser curiosa esta referência. Fala também depois da questão da manutenção dos quadros de zona pedagógica, pelo papel relevante que tem tido na organização do sistema, mas quer dizer, então, e os outros, ficamos só por esta referência relativamente aos quadros de zona pedagógica. Mas depois são também reivindicados por parte do Ministro a resolução de outros problemas. Fala no horário semanal de 35 horas. Ora, o horário semanal de 35 horas é o horário que está registado
no Estatuto da Carreira Docente. O problema, e a FENPROF há muito tempo que chama a atenção para isso, é que as horas efetivas que são trabalhadas, por força dos abusos e dos incumprimentos que existem ao nível dos horários de trabalho, demonstram-se que tem-se demonstrado em sucessivos inquéritos. Vimos isso, que os professores, na prática, trabalham 45 a 50 horas por semana e, portanto, não se percebe aqui, portanto, qual é esta, enfim, qual é a reivindicação que o Ministro chama a si, tendo em conta que nenhuma alteração houve relativamente aos horários e às condições de trabalho. Aliás, é uma matéria que ainda nem sequer começou a ser discutida em sede de concurso. Depois, é feita a referência na carta em que acabará, portanto, com a mobilidade interna, mas aqui surge um dado curioso. É que entre a proposta que nos foi entregue na segunda-feira e a que foi enviada posteriormente, há um artigo que desaparece. Curiosamente, um artigo que introduz duas novas prioridades na mobilidade interna e que ia agravar e de que maneira a vida dos professores que estão longe de sua casa. Aqui percebemos, se calhar, o que é que o Ministro queria dizer quando falava dos 10.000 do Norte que não queriam vir para Sul, e acaba também esse artigo com a vinculação dinâmica, que é o mecanismo de vinculação de professores que tem vinculado mais professores nos últimos anos. Curiosamente, esse artigo desaparece. Portanto, entre aquilo que nos é apresentado, é referido no documento que foi enviado e que nós temos na nossa página, que será posteriormente enviado esse artigo. Depois, na carta, refere também para que vai eliminar as cotas de acesso ao 5º e 7º escalão, cometendo aqui uma gafe, porque, portanto, cota já na avaliação do desempenho docente, e há vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão. Ora, também esta matéria, no que diz que tem a ver com a carreira, ainda não começou a ser tratada. É a 6ª de 7 matérias que o protocolo negocial que a FENPROF não subscreveu está a rever, e nós neste momento estamos a tratar o segundo tema. Portanto, não percebemos aqui, enfim, ele assegura que vai eliminar, mas por certo não serão cotas, serão vagas, porque as cotas têm a ver com aquilo que se aplica na avaliação do desempenho docente, são as cotas para muito bom e para excelente. O que há no acesso ao 5º e ao 7º escalão são vagas. Depois refere que vai atualizar em alta os primeiros escalões remuneratórios, no fundo indo ao encontro daquilo que está escrito no programa do Governo, mas que também ainda não foi tratado, porque, como referi, essa matéria será tratada mais lá para a frente, e também aqui entra em contradição com as tais preocupações com o custo da despesa em pessoal. E, portanto, aliás, esta questão de empurrar a resolução destes problemas que têm a ver com a carreira, duração dos escalões, correção das ultrapassagens, índices remuneratórios, ser colocada no fim, essa foi a razão pela qual, ou uma das razões, uma das principais, a FENPROF não assinou o protocolo negocial. Portanto, o Ministro está aqui a reivindicar coisas que ainda não chegámos lá, nem sabemos, pelo andar da carruagem, se lá chegaremos. Depois, há algumas aproximações que a FENPROF reconhece em termos de linguagem, mas a Carta do Ministro foge a um conjunto de situações, de questões que estão incluídos portanto, neste momento, 16 artigos que foram propostos, 15, porque há um que ainda vai ser enviado posteriormente, o tal que nos foi apresentado na reunião e que depois desapareceu, o artigo desaparecido, portanto, mas se considerarmos o artigo desaparecido, são 16 artigos que, neste momento, sobre o Estatuto da Carreira Docente,
têm sido apresentados relativos ao tema 1 e ao tema 2. E desde logo há um que é ignorado, que é a questão do RECAP, o referencial de competências da administração pública, no primeiro capítulo, que tem a ver com as questões do perfil do docente, os direitos, as liberdades e as garantias, e que vai servir de chapéu para todo o Estatuto. Ora, a inclusão, dizendo que os professores terão como referência não o facto de terem uma profissão que necessita de uma afirmação própria pela natureza, por isso são um corpo especial, pela natureza da função que tem, é remetida para uma espécie de diluição nas demais competências das demais carreiras da administração pública. Aliás, também não refere porque é que quer acabar com a designação corpo especial, que os professores são uma carreira de corpo especial e passam a ser apenas, segundo esses 16 artigos, uma carreira especial. A mesma questão relativamente aos concursos e aos procedimentos concursais. O atual Estatuto refere que são concursos. Nesses 16 artigos, a referência que é feita, quando é necessário convocá-la, é a procedimentos concursais, que são coisa diferente, tem a ver com aquilo que se aplica na administração pública e não propriamente com os chamados concursos de professores. Não é clara a manutenção dos quadros, aliás, esta tem sido uma das questões que a FENPROF tem colocado, até porque a expressão nomeação definitiva também é uma das que desaparece nos 15 artigos. A mesma coisa relativamente à habilitação profissional e à habilitação própria. Aliás, a este título convém lembrar que nós estamos a tratar neste momento as questões dos concursos ou procedimentos concursais, se quisermos utilizar a linguagem do Ministério, embora o Ministério também, pelos vistos, parece que usa as duas na carta, usa umas nos textos do Estatuto, usa outras, mas de facto as habilitações ou a habilitação para a docência é uma questão que ainda não começou a ser tratada e vamos lá ver o que daí vem, porque quando se ouve muitas das vezes o Ministro em falar em alargar a base de recrutamento, poderemos ser confrontados com um abaixamento das habilitações, particularmente naquilo que hoje é chamada habilitação própria e que o Ministério chama de formação académica, científica, melhor dizendo. Portanto, são afastados também desses 16 artigos um conjunto de direitos, o direito de negociação coletiva, o direito de participação individual e coletiva no processo educativo e mesmo algumas garantias relativamente à proteção na doença, portanto, às doenças profissionais desaparecem, apesar deles hoje estarem no Estatuto, mas nunca terem sido regulamentadas, mas no entanto estavam lá no Estatuto. Portanto, num cenário destes, os professores vão participar aos milhares no próximo sábado na manifestação aqui em Lisboa, porque percebem que tudo aquilo que é necessário alterar só será alterado se houver de facto uma grande participação dos professores. Por isso esperamos milhares de colegas na manifestação do próximo sábado, numa inequívoca demonstração que os professores querem defender o estatuto da carreira docente, querem valorizar a profissão docente, querem soluções estruturais para o problema da falta de professores. Não é por via do abaixamento das habilitações, da eventual redução das cargas horárias das disciplinas e substituição por projetos ministrados por não professores, por via do abuso das horas extraordinárias ou do banco de horas, se chegarmos a uma situação desse tipo no processo do chamado pacote laboral, que vamos resolver o problema da falta de professores numa perspectiva de ter uma escola pública de qualidade, que é essa também uma das razões que levará os professores no próximo sábado a deslocarem-se aqui a Lisboa.
Fizemos nós, durante a FENPROF, como referi há pouco, a Semana de Reflexão e Luta, promovemos então um inquérito nacional, inquérito esse que teve cerca de 5 mil, portanto, 5 mil respondentes, se assim quisermos, a este inquérito. E dos resultados portanto, que obtivemos, sublinhávamos o seguinte: se formos considerar os professores que fizeram a resposta, de algum modo, com uma ou outra flutuação, mas acompanham o padrão dos professores. Tivemos uma resposta de cerca de 90% dos professores foram professores do quadro. Talvez aqui haja portanto, uma ligeira diferença, portanto, relativamente ao número de contratados. O número de contratados será maior do que esse que aí refere, mas a diferença não será muito significativa. 64,7% dos professores que responderam têm 21 a 40 anos de serviço, o que enquadra com a questão do envelhecimento da profissão. Aliás, nós muitas das vezes, quando comparamos até o quadro com os contratados, reparamos que muitos dos contratados são já professores maduros, com muita experiência, com muito ano de serviço, e também já intradotes nos 40 e nos 50. E a avaliação que fazem deste processo negocial, que está a ser empatado. Portanto, este governo há 2 anos, este e o anterior, enfim, este ministro, há 2 anos que está no poder e que afirmou logo no início que a solução estrutural para resolver o problema da falta de professores era a valorização do Estatuto da Carreira Docente, e isto está-se a empatar. Nós agora até dizemos, à segunda estamos no Infante Santo. Portanto, e é assim, na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, lá estaremos no Infante Santo, a quinta segunda-feira seguida, digamos, atolados, atascados, se assim quisermos, nesta questão do recrutamento e colocação docente, como lhe chama o Ministério da Educação. Mas dizia eu que metade dos professores classificam de muito negativa a intervenção do Governo nesta matéria negocial. Portanto, se fôssemos a fazer uma avaliação do papel do Governo, da intervenção do Governo, 56% ou 55,6%, são 56 arredondados, dos professores consideravam muito negativa e 22,6% de negativa. E a mesma coisa relativamente à abertura para uma verdadeira negociação, ou uma verdadeira abertura, se quisermos, para negociar. Portanto, 82% dos professores acham que o Ministério está claramente a empatar e que demonstra, no fundo, não ter abertura para uma verdadeira negociação. Depois, relativamente ao impacto na especificidade e na estabilidade da profissão, 93% acreditam que esta medida visa anular o reconhecimento da especificidade da profissão docente, a tal introdução do RECAP, que eu há pouco referia, portanto, o tal problema da diluição, que é o contrário da afirmação, que é aquilo que nós pretendemos se queremos uma profissão valorizada. Aliás, não por acaso, os restantes trabalhadores da administração pública fogem como o diabo da cruz, se quisermos usar uma expressão popular, de todas estas medidas de CIADAPs, das formas de gestão que têm sido encontradas para a administração pública. E, portanto, os professores, 92%, declaram-se contra a extinção dos quadros e dos mapas de pessoal, porque claramente percebem. Aliás, há 2 exemplos que nós temos e que têm sido até notícia e que nós temos usado nestas questões. A AGSE, que é o Instituto Público que faz a gestão do sistema educativo, contratou recentemente técnicos informáticos. Contratos individuais de trabalho, 40 horas de trabalho por semana. Portanto, está aqui dado
enfim, um sinal daquilo que se pretende para os trabalhadores do Ministério da Educação. A mesma coisa relativamente à segurança do vínculo, aquilo que aconteceu e que foi noticiado na semana passada com os motoristas e os juristas da antiga DGEST que foram, enfim, recambiados para as escolas, sendo, enfim, uma situação que não deixa de ser curiosa, o que é que um motorista vai fazer numa escola secundária ou numa escola do primeiro ciclo ou num agrupamento de escolas. Mas isto mostra a preocupação e o cuidado que este Ministério tem para ele trabalha e para ele trabalhou ao longo de anos. Não é assim com os professores agora, mas estão a ser dados sinais que mostram aquilo que poderá ser no futuro se o Estatuto da Carreira Docente não conservar e não for reforçado num conjunto de garantias. Portanto, e é isso que os professores depois também nos dizem neste inquérito, é que uma maioria de 94,2% acredita que as propostas do Governo para a revisão do Estatuto desvalorizam a profissão. Quer dizer, nós precisávamos que ela fosse valorizada e o que acontece é precisamente ela é desvalorizada. Os professores estão profundamente preocupados, um elevado nível de preocupação com estas matérias, com o impacto que estas propostas podem ter na sua carreira, podem ter no seu futuro profissional e, portanto, estão longe, muito pelo contrário, de estar satisfeitos com aquilo que o Ministério tem feito até hoje. E, na conclusão, o que se verifica é que, globalmente, 97% consideram que estas medidas têm um impacto negativo na profissão e é unânime a rejeição relativamente a estas propostas. Tendo em conta este inquérito, tendo em conta todo o trabalho que temos feito com os professores, vamos ter no sábado uma grande manifestação aqui em Lisboa, porque os professores de facto estão profundamente insatisfeitos com o rumo que está a ser seguido no âmbito da negociação do Estatuto da Carreira Docente e vamos ter também o apoio daqueles nossos colegas que não estão diretamente relacionados com isto. Vamos ter o apoio dos colegas aposentados, que já, portanto, publicaram até uma declaração, um documento de apoio à manifestação dos professores. Vamos ter a mesma coisa relativamente aos professores do particular e do cooperativo, que também estão a produzir um documento de apoio e estarão na manifestação porque percebem perfeitamente que o que acontecer no Estatuto da Carreira Docente terá depois impacto nas suas convenções coletivas de trabalho, como naturalmente os professores do público também percebem que aquilo que acontecer no pacote laboral terá impactos profundos também na sua profissão. E vamos ter também, por parte dos professores e investigadores do ensino superior, uma participação nessa luta. A FENPROF é uma organização representativa de professores de todos os setores, do público e do privado, do superior e do não superior, e não deixará de ser assim no próximo sábado. Amanhã e sexta-feira, o Secretariado Nacional da FENPROF vai reunir, vai analisar, vai fazer o balanço da semana de reflexão que ocorreu entre 24 e 30 de abril, vai analisar com mais detalhe os resultados deste inquérito, vai fazer a avaliação política também deste atascado processo negocial em curso de revisão do Estatuto da Carreira Docente, vai discutir também o envolvimento e a forma como nos vamos mobilizar para a greve geral do dia 3 de junho, porque, como disse, os professores sabem que isto também nos afeta diretamente, e o prosseguimento da luta que vai necessário fazer para que, de facto, esta oportunidade que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente não seja desaproveitada e, em vez de passarmos a ter
um estatuto de carreira melhor do que aquele que existe, porque foi o que existe que nos trouxe até aqui, com os horários que tem, com as condições de trabalho, com as vagas e com as cotas, com o modelo de aposentação que tem, com os índices salariais que tem. Foi este estatuto que nos trouxe até aqui. O que nós queremos é melhorá-lo, não é pegar neste estatuto e torná-lo ainda pior do que o que existe agora. E sábado será o momento em que os professores vão demonstrar que é isso mesmo que querem. Muito obrigado, era isso que queríamos aqui dizer.